Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Então gente, saiu uma matéria na Veja falando sobre homossexualidade entre os padres. E aí eu resolvi trazer para cá, para a gente conversar sobre esse assunto, porque eu também tenho uma historinha para contar sobre esse... Eu não chamo isso de... Isso não sei se é um problema. Será que é um problema? A gente chama isso de problema? Acho que não, né? Bom, para a igreja é. Então a gente pode considerar que seja um problema para a igreja. Então vamos conversar sobre isso hoje. Tá bom? Bom, que a igreja condena publicamente a ordenação de homossexuais, embora tenha muitos deles entre seus quadros, não é novidade, né? Isso já vem desde sua criação, creio eu. Bom, e aí vamos à matéria. Durante 2 meses, a Veja ouviu padres estudiosos e ex-seminaristas dispostos a romper o silêncio sobre este tema que é tabu. Alguns assumem sua sexualidade. A maioria, porém, prefere o anonimato por medo de represálias. Super esperado, né? Todos, no entanto, foram unânimes em afirmar que mais da metade do clero no Brasil e fora dele é homossexual e vive angustiada pelo que vê como um pecado não confesso. Entre eles, gente, mais da metade é muita coisa. Bom, frequentemente traduzido em depressão e até pensamentos suicidas. E aí diz aqui um rapaz: passei mais de 10 anos acreditando que minha homossexualidade era uma manifestação do demônio, diz Flávio. O nome é fictício, obviamente, né? De 43 anos, padre de uma paróquia conservadora no estado de São Paulo. Ele continua. Ficava horas fazendo orações de exorcismo, buscando curas, batendo no pênis para me punir. Nossa! Só me aceitei como sou depois de muita terapia. Bom, o religioso continua a manter um sigilo de sua vida pessoal e teme ser descoberto. Continua ele. É um drama constante. Ao mesmo tempo que aprendi a amar quem sou, tenho medo de ser rejeitado pela igreja e pela comunidade, desabafa. Bom, a apreensão dele é compreensível, né? Os poucos padres que se declararam gays no passado foram perseguidos e afastados do Vaticano. O primeiro sacerdote de alto escalão a tomar atitude foi o polonês Krzysztof Kramsa. Não sei se é assim que se pronuncia, enfim. É um nome polonês complicado, gente, desculpa aí. Que atuava na poderosa Congregação para a Doutrina da Fé quando decidiu se revelar homossexual em uma entrevista em 2015. E aí ele diz, né? Fui proibido de exercer o ministério e de lecionar teologia, mas nunca houve um julgamento. Nem tive a oportunidade de me defender, disse ele, né? A Veja. O irlandês Bernard Link decidiu se assumir gay perante seus superiores na década de 80, quando integrou um movimento de combate à AIDS em Nova York, e igualmente acabou sumariamente afastado de suas funções. Diz ele: fui removido da minha paróquia e deixei de receber auxílio financeiro, mas continuo atuando como padre. Conta Link, que aos 74 anos mora com seu companheiro em Londres e comanda grupos de apoios a católicos da comunidade LGBT. Bem, ao seu estilo de provocar e recuar, contudo, aí nós estamos falando já do Papa Francisco, né? Francisco assinou a suspensão do polonês Krzysztof e anos depois afirmou em conversas com o missionário espanhol Fernando Prado que a homossexualidade não tem espaço na Igreja Católica. Nas hostes tradicionalistas, os comentários do pontífice... Bom, aqui uma pausazinha, né? O que acontece? Francisco, de vez em quando, lança umas frases que são interpretadas pelas pessoas de muito boa vontade como simpáticas aos gays. Eu não concordo muito porque o contexto não é bom. E aqui está a prova, né? Vocês vejam bem. Ele assinou a suspensão do polonês,
que se assumiu gay, né? E disse que a homossexualidade não tem espaço dentro da Igreja Católica. Então, assim, fora tudo bem, aqui dentro não. Ele é o chefe da Igreja Católica, né? Da ICAR. Então, quem sabe é ele. Bom, e aí fala, né, que uma ala tradicionalista da Igreja Católica quer tentar enquadrar o Francisco para ele não falar mais essas frases soltas que são consideradas amigáveis e, enfim, tipo de coisa que realmente não nos interessa aqui, né? Enfim, vamos lá, vamos dar continuidade. Aí a matéria diz o seguinte, eu achei isso bem bacana. Nos primeiros tempos do catolicismo, a homossexualidade era tolerada nos mosteiros e paróquias. A virada aconteceu no século XIII, quando São Tomás de Aquino, em sua obra mais famosa, A Suma Teológica, classificou as relações entre pessoas do mesmo sexo como um pecado mais grave do que o adultério. Desde então, a doutrina só foi ficando mais rígida até abranger especificamente os sacerdotes, que teoricamente não exerciam sua sexualidade e em quem, pela lógica, a orientação hétero ou homossexual não faria diferença, já que são celibatários, né? Bom, crítico severo das relações entre as pessoas do mesmo sexo, o cardeal, até então, né? Cardeal alemão Joseph Ratzinger, ao se tornar Papa Bento XVI, publicou em 2005 uma instrução que proibia a ordenação de padres com tendências homossexuais profundamente radicadas. O que ele quis dizer com isso? Obviamente os gays mais afeminados, né? Com certeza. Em vigor até hoje. Um candidato nesta situação será monitorado de perto e terá de mostrar que superou as tais tendências durante pelo menos 3 anos antes da ordenação diaconal, que é o passo anterior ao sacerdócio, explica Guilherme Dudus, advogado conhecedor do direito canônico. Nossa! Bom, e aí, né? Uma vez ordenado, o sacerdote nunca mais deixará de sê-lo, a não ser que passe pelo corte radical da excomunhão. A decisão dos superiores de afastar os padres que se assumem gays resulta, no entanto, em sua suspensão da ordem e extinção das funções dentro da igreja. Na prática, uma espécie de limbo que assombra os gays padres, né? Pedro, nome também fictício, de 46 anos, teve no seminário seu primeiro contato sexual com outro homem. Contou ao reitor. Submeteu-se ao período de monitoramento, né, naquele período de 3 anos, e foi ordenado, mas seu dilema não arrefeceu. Aí ele conta, né? Na minha cabeça eu vivia em pecado. Durante 8 anos tive episódios de depressão profunda, lembra ele. No meio do processo, ele decidiu pendurar a batina e dar aula de filosofia. Chegou a ter um namorado, mas a vocação falou mais alto, e aí ele conta, pedi para voltar porque concluí que de fato ser gay não impede a minha atuação como padre. Bom, para jovens católicos de famílias conservadoras que se percebem gays, o sacerdócio muitas vezes é abraçado como uma forma de se livrar das perguntas incômodas e ironia de amigos e parentes sob a chancela do celibato, né? E aí um fala aqui, quase todos os meus companheiros de seminário eram gays, quase todos, gente. A gente inclusive se dava apelidos femininos, relata um ex-seminarista. Lembro que um padre que viria a ficar conhecido por se envolver em um escândalo de corrupção em uma paróquia de São Paulo, era chamado de Bete a Feia. Em casos raros, os superiores os autorizam a seguir pregando, desde que escondam sua orientação sexual. O vigário Gustavo, nome também fictício, de 40 anos,
organiza debates sobre o tema há 8 anos com um grupo de jovens em uma paróquia no interior do Maranhão, com permissão de o seu bispo. Aí diz ele: já fui acusado na cidade de promover uma ditadura gay. Meu Deus, disse ele rindo. Sobre seu futuro não tem ilusões. Aí conta: nunca vou conseguir ascender na hierarquia da igreja, desabafa ele. A Igreja Católica construiu uma grande mentira. Nossa, os padres têm de ser santos, sem sexo, sem desejo. A homossexualidade, quando é aceita internamente, precisa ser escondida, disse a Veja o francês Frédéric Martel, autor de No Armário do Vaticano, livro que revelou a vida dupla de cardeais de Roma. Eu li essa matéria também, foi bem interessante. Questionada pela reportagem sobre sua posição oficial a respeito da questão, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, não quis se manifestar. Aí a matéria conclui da seguinte forma: o tabu resiste ao tempo, mas precisa ser posto à luz. Bom, gente, seguinte, eu tenho uma historinha sobre isso, tá? Há uns 30 anos, né? Uns 30 anos, por aí. Eu conheci um rapaz. Ele, por acaso, trabalhava no prédio onde eu morava. E ele era gay, todo mundo sabia que ele era gay, né, assumidaço, e ele era bem feminino. Bom, eis que, um belo dia, ele, conversando comigo, ele falou que ele estava no seminário, que ele ia, né, se tornar padre. E que antes ele tinha sido do Candomblé. Ele se frustrou lá com alguma coisa, né, no Candomblé, e resolveu virar padre. Bom, como eu falei, ele era um gay assumido e muito afeminado, né? Ele trabalhava lá, estudava lá no seminário, isso aqui, isso aqui lá. E aí ele conseguiu se tornar padre, foi embora, né? Conseguiu se formar. E logo depois já arrumou uma igreja para comandar, né, para ser padre. O que é uma coisa meio difícil, porque os novatos não conseguem assim de cara uma igreja, né? Demora tempo, né? Só que ele conseguiu. Segundo ele, dito a mim, ele estava tendo um caso com, eu não sei se é bispo ou arcebispo, sei lá, bispo, né? O superior. Lá, o que comanda, né, as igrejas da cidade, no caso. E por isso ele teve essa vantagem. Na verdade, ele já estava, né, com um romance antes, logo assim que entrou no seminário. E aí ele me contava assim, barbaridades do seminário, que na verdade, isso, gente, ele que me contou, não sou eu que estou inventando não, tá? Não sei se é bem assim, essa reportagem meio que corrobora isso. Mas ele me contava assim que era uma festa. E na verdade muitos, né, a maioria realmente é gay, e muitos vão para o seminário justamente porque é um bom emprego, não é? A pessoa tem casa, porque tem, né, lá a casa sacerdotal, sei lá como é que chama, paroquial, né? Então eles têm casa, eles têm um trabalho fácil, né, de ordenar aquela, né, missa, casamento, essas coisas assim. Eles estudam bastante para isso também. E meio que formam um clubinho, né? E aí rola muito namoro ali dentro, rola muito sexo, né? E assim, eles não têm sequer o trabalho de arrumar uma casa, porque tem fiel para isso. Presentinhos que ganham, enfim, alguns acham isso muito vantajoso e acabam entrando. Então, assim, lendo essa reportagem, foi por isso que me chamou a atenção. Acabou meio que confirmando aquilo que este rapaz me contou lá atrás, né? Então, assim,
Será que é assim mesmo? Bom, tá aqui, né? Uma matéria da Veja, com um depoimento de pessoas que estavam lá, que estão lá ainda, e eu tenho esse depoimento, né, feito lá no passado a mim. Então, assim, eu concluí que sim, algumas pessoas escolhem entrar por conta disso, né? E me remete a uma outra situação, que quando antes eu não servi o exército, né? Talvez um dia eu conte essa história para vocês, porque é uma história um tanto quanto forte e interessante. Mas eu não servi, embora fosse para servir, que o meu certificado foi carimbado e tudo. Mas eu consegui escapar. Prometo que um dia eu vou contar essa história, se eu tiver coragem. Bom, mas antes disso, eu já sabia, já era. Várias pessoas já haviam me contado, e quando eu fui lá, né, para me apresentar, né, no exército, eu pude ver isso, né, de verdade ali. Eu vi que era verdade o que as pessoas me contavam antes. Que muitos gays, inclusive travestis, fazem o possível para conseguir entrar. Eu vi, ninguém me contou, tá? Eu conheci 2 meninos que estavam tomando hormônio já há algum tempo e que pararam de tomar hormônio quase que um ano antes de se apresentar para assumir peito, aquela coisa toda, né? Para eles poderem entrar. Por quê, gente? Porque lá dentro é uma festa, né? Quer dizer, esses meninos, né, fazem uma festa lá dentro. E eu pude ver, porque eu fiquei indo no quartel vários dias, né, fazendo aqueles testes. A gente faz vários testes, né, antes. Tem exame, aquela coisa toda, né? Aquele exame que todo mundo fica pelado em fila, é um horror aquilo, super constrangedor. Alguns adoram. Enfim. Então, assim, no seminário parece que rola esse tipo de coisa. No exército eu vi que aconteceu, porque eu fiquei lá dentro algum tempo, né? Como falei para vocês, a gente fica ali circulando, fazendo várias coisas, várias atividades, e dava para ver, né, alguns que já estavam lá dentro. É loucura o negócio, sabe? Eles ficam jogando beijinho pra gente, é um horror. Quer dizer, um horror. É uma loucura. É uma coisa assim muito louca. Então, assim, tudo que me contavam antes eu pude ver que era verdade ali, né? E as pessoas não inventam tão bem assim. E não assim, não é 1, 2, 3, são várias pessoas que falam a mesma coisa, né? Então, assim, eu tenho que acreditar, né? Nesse tipo de coisa. Então, assim, seminário, as Forças Armadas. Gente, é muita coisa que a gente não sabe, né? É muita coisa que a gente sequer imagina. Quer dizer, eu meio que sabia, né? Eu já sabia um pouquinho disso, sim. Mas esse tanto de padre também, né? Nesses aplicativos de pegação. Bom, deixa isso pra lá. Deixa o povo fazer o que eles quiserem, né? Que ninguém tem nada a ver com isso. Eles estão fazendo o que bem entendem, embora role um pouco aí de hipocrisia também, né? E aí a gente vê casos e mais casos de padres sofrendo chantagem, enfim. Bom, gente, aquele reforço para vocês se inscreverem no canal, por favor, curtirem bastante, comentarem muito e compartilharem o vídeo. Se vocês estiverem gostando do conteúdo do canal, é claro. E amanhã tem vídeo novo, porque aqui todo dia tem vídeo novo, ok? Até amanhã, então.